Olá, gente! Estamos de volta com mais uma resenha inédita e antes de falar da resenha temos algumas novidades, alguns anúncios para fazer. O primeiro é em relação ao meu cenário, não sei se vocês notaram, mas eu mudei aqui o quadro, coloquei a Mafalda aqui que estava na minha sala, resolvi trocar, porque Mafalda é uma personagem, ela faz parte aqui da decoração da minha casa, ela é uma personagem que me representa, que me espelha, tá refletindo exatamente a minha cara quando eu saio na rua durante esses dias em que tá fazendo quase 40 graus em São Paulo pela primeira vez na história em que se tem notícia, e eu percebo assim, olha que maravilha, né? Olha que futuro brilhante que temos pela frente. Mafalda saía na rua já nos anos 60 e olhava pro mundo com essa cara, e eu tenho certeza que hoje faria uma cara muito pior. Essa é a primeira novidade, cenário. A segunda é um anúncio. Eu, desta vez, em 2023, vou voltar a participar presencialmente da Festa Literária de Paraty, que vai acontecer na semana que vem. Eu estarei lá no dia 23, que vai ser numa quinta-feira, às 15 horas, na Casa da Estante Virtual para participar de um debate. E tô bem feliz, é a primeira vez que vou voltar a Paraty desde a pandemia, o que nos leva para a resenha desta semana, que é um livro escrito pela autora homenageada pela Flip no ano de 2023. A autora homenageada desse ano é a Pagu. Para quem não conhece, Pagu era o apelido de Patrícia Galvão. Dizem que a Patrícia Galvão tinha os olhos moles e olhando as fotografias dela, mesmo fotografias tiradas depois em que ela foi presa, nas inúmeras ocasiões em que ela foi presa e torturada tanto dentro quanto fora do Brasil, é fácil compreender o porquê desse apelido. Era uma principal característica dessa mulher que, assim, lindíssima. Agora, se por um lado ela tinha esses olhos moles, ou pelo menos era isso que disse dela um poeta muito importante do modernismo, o Raul Bop, ele que escreveu um poema falando dela, dizendo que ela tinha estes olhos moles, e foi ele que se enganou sobre o sobrenome dela, achou que não era Galvão, achou que era Goulart, e por isso deu para ela este apelido, Pagu. Então, apesar desse epíteto, né, mulher de olhos moles, a Pagu era tudo menos uma mulher mole. Pelo contrário, ela era uma fortaleza, ela era uma pessoa de convicções firmes, ela era osso duro, ela era um verdadeiro colosso. A femme fatale da Semana de Arte Moderna de 1922. Tão femme, tão fatale, que diz a lenda que ela já encantou todo mundo na Semana de Arte Moderna, mesmo que ela nem sequer tenha botado os pés no Teatro Municipal naquela época, porque em 22 a Patrícia Galvão tinha apenas 12 anos. Ela nasceu numa família rica, sofisticada, no interior de São Paulo, e depois só que ela veio pra cá, onde fez os estudos na Escola Normal da Praça da República, onde estudavam moças de sociedade, onde elas treinavam para se tornar professoras, mas na prática era onde as senhoritas estudavam, aprendiam ali as prendas básicas para se tornarem moças que se casavam com a alta sociedade. A Pagu recusou esse destino de senhorita, de madame, ela recusou os destinos das mulheres da sua própria classe e da sua própria época. Ela não esteve em 22, é verdade, mas logo que se mudou para São Paulo, ela se desenvolveu de uma maneira muito fora do costume para as mulheres da época. Ela era inteligentíssima, belíssima, ela logo aprendeu a fumar, ela logo aprendeu a falar de política de igual para igual com os outros homens, ela logo começou a frequentar círculos literários, ela se tornou amiga de artistas. Dizem que ela foi o pivô da separação do casal, do grande casal do modernismo brasileiro, a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade. Tudo isso, assim, são fofocas de bastidores do mundo da literatura brasileira, mas perto da dimensão da história da Pagu, tudo isso não passa de uma notinha de rodapé. Mesmo mãe de filho pequeno, mesmo tendo recebido toda essa criação conservadora, que dizia que as mulheres tinham que se casar e ficar dentro de casa, a Pagu não quis nem saber. Ela se filiou ao Partido Comunista aos 20, 21 anos, porque ela acreditava com todas as forças dela que a classe na qual ela nasceu, a burguesia, era a grande parasita do planeta. Era aquela que sobrevivia de maneira luxuosa, hipócrita e depravada graças ao suor e à miséria de milhões e milhões de trabalhadores. Então Pagu escreveu aos 20, 21 anos esse livro aqui chamado Parque Industrial, que tem o subtítulo Romance Proletário. E esse livro foi escrito com uma intenção propagandística, ela queria chamar as massas para a revolução. E é exatamente por causa disso, desse tom propagandístico, e também o
fato de que Pagu não tinha muita experiência literária, que o livro não pode ser considerado um trabalho muito bom. Veja bem que eu não estou dizendo que não dava para escrever boa literatura com temática comunista. Aliás, mais ou menos nessa mesma época em que Pagu estava publicando esse livro, 1932, o Jorge Amado publicava o livro de ficção mais bem-sucedido da história da literatura brasileira, que é O Capitães da Areia, que é um livro comunista, como o próprio escritor era na época. Eu não sei se você sabia disso. Eu não acho que Parque Industrial seja um livro ruim porque ele tenha este ímpeto propagandístico, esse desejo de chamar para consciência de classe e de promover a revolução. Agora, o problema do Parque Industrial da Pagu, que faz com que ele não seja um livro assim tão maravilhoso, é que a escritora não tinha a mesma experiência e o mesmo talento literário. Esse é um livro de qualidade desigual, que pode ser muito chato, muito óbvio, muito repetitivo nos momentos mais panfletários, que constrói cenas de maneira um pouco apressada, quase telegráfica, com frases curtas. Claramente a Pagu estava sendo influenciada por outras vanguardas artísticas do modernismo da década de 30, mas ela talvez não tivesse ainda o estofo para conseguir usar todos esses recursos com qualidade. Muitas vezes o livro é misterioso, confuso, acelera um pouco as cenas, deixa algumas situações com uma resolução ambígua, aproveita pouco, desenvolve pouco personagens que poderiam ter um potencial muito melhor. Então Pagu não era uma escritora assim sensacional quando ela escreveu Parque Industrial. Mas mesmo assim, a leitura desse livro é absolutamente magnífica e eu vou passar a recomendá-la para todo mundo que eu puder, principalmente para aquelas pessoas que ainda acreditam naquele ideal de passado romântico, idealizado. Muito provavelmente você já ouviu pessoas mais velhas falando que antigamente as pessoas eram mais ingênuas, mais puras, não havia tanta depravação, não havia tanta maldade, se podia andar nas ruas com segurança e tranquilidade. Esse tipo de visão convém a uma novela do Valcir Carrasco ou a uma propaganda de Sonho de Valsa, mas não tem em absoluto nada a ver com a realidade. Na década de 1930, quando Pagu começou a trabalhar em fábricas têxteis no bairro do Brás para experimentar na pele, ela que nasceu rica, que nasceu burguesa, para experimentar o dia a dia de operárias da indústria têxtil. Quando Pagu começou a fazer pesquisa, frequentar sindicatos, quando ela começou a ver a vida nos cortiços, Pagu acabou conseguindo recolher um material que é preciosíssimo. É um retrato de um passado da história de São Paulo e, por consequência, acaba sendo também um retrato da história do Brasil na década de 1930, como eu nunca tinha visto antes. Pagu também foi jornalista, e das boas. Como jornalista, esta mulher viajou o mundo inteiro. E eu não tô falando que só que ela foi para os Estados Unidos e para a Europa. Pagu esteve no Japão, esteve na Manchúria, esteve em Moscou. Esta mulher esteve em Moscou de Stalin, esta mulher esteve na Alemanha dos nazistas. Pagu escrevia reportagens que eram remetidas ao Brasil e publicadas em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, publicadas lado a lado, em pé de igualdade, com reportagens escritas por homens que por sinal nem sequer tinham a coragem desta mulher. Então ela era uma boa jornalista, e já aos 20 e poucos anos, quando estava fazendo a pesquisa para escrever Parque Industrial, ela já tinha esse tino de jornalista, de cronista social. Ela tinha um olhar observador de todas as camadas da sociedade e conseguiu fazer uma bela coleção de personagens que representavam diferentes setores da sociedade paulistana durante a década de 1930. Sempre com foco, e isso que é legal e único, nas mulheres. As personagens femininas aqui deste livro, elas tanto pertencem à burguesia, quanto eram as feministas da época. Outras personagens aqui são trabalhadoras da indústria do tecido. Algumas estavam em fábricas, realmente fazendo os teares, em regimes de trabalho terríveis. Outras personagens são costureiras que trabalham em ateliês, né? Ou seja, estavam em outro lugar, né, nessa cadeia do tecido. Elas trabalhavam em confecção, fazendo roupas finíssimas para a altíssima sociedade e recebendo também, por sua vez, salários de fome. Todas essas mulheres
mulheres, elas têm desejos, elas têm vida sexual, muitas se interessam por outras mulheres, muitas não preservam as suas virgindades. Algumas dessas personagens são extremamente politizadas, falam em revolução, frequentam os sindicatos, enfrentam a polícia em greves e manifestações, e outras personagens são extremamente alienadas, seja por ignorância, analfabetismo, falta de educação política, falta de orientação, seja por egoísmo mesmo. Tá cheia de personagem aqui que só pensa em si mesma. Parque Industrial acaba sendo um livro que ao mesmo tempo me irritou, porque poderia ter sido melhor escrito, mas também me encantou. Ele é tão realista que ele consegue captar a fala das ruas, os palavrões que as pessoas usavam no dia a dia, porque sim, antigamente as pessoas falavam muitos palavrões. Ele mostra as deflorações de meninas, as explorações das prostitutas, os abusos sexuais durante o carnaval, as pessoas enchiam a cara e eram abusados sexualmente, inclusive os homens sofriam disso. São cenas reais, são cenas que mostram que o caldeirão que a gente vive de complexidade, de miséria, de exploração, ele vem de muito tempo atrás, ele não é uma invenção dos nossos tempos. Eu acho que quando a gente vê a biografia de uma mulher como a Pagu, a gente tem a tendência de dizer que ela era uma mulher à frente do seu tempo. Mas isso é mentira, porque não dá para ser à frente do seu tempo. Mesmo que ela tivesse todas essas ousadias, Pagu era uma pessoa que viveu o tempo dela intensamente, mas que não foi uma conformista com o caminho que escolheram para ela seguir. Ela quis seguir o caminho da sua própria liberdade intelectual e artística. Sofreu as consequências disso, muitas vezes. Foram mais de 20 prisões, muitas delas com torturas, que deixaram sequelas físicas em Pagu. Ela teve vários momentos diferentes da vida dela, morreu prematuramente. Não é necessário concordar com todas as ideias de um artista para admirar aquilo que ele fez durante a vida. Eu admirei Pagu pelo que ela conseguiu registrar aqui neste livro. Neste livro que muitas vezes é irritante por causa do tom propagandístico tolo, mas mesmo assim é evidente que ele foi produzido por uma mente muito, muito, muito admirável. Então, eu espero conhecer mais sobre a Pagu enquanto estiver lá na Flip, vendo os outros eventos, os outros debates e discussões sobre a vida dela. Deixo aqui o meu convite para vocês conhecerem esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para vocês comprarem, tá bom? Um beijo, obrigada padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!